Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ambientes, criar ambientes. Irmãos, Deus é maravilhoso, Ele é o Criador de todas as coisas, amém? E nós vamos descobrir nessa palavra que nós podemos mudar a realidade do lugar onde nós estamos inseridos. Às vezes nós nos tornamos tão vulneráveis, irmão, tão influenciados, nós às vezes parecemos que somos como esponja, tudo que pinga na gente a gente absorve. Mas o Senhor, Ele quer trazer ao nosso entendimento que nós também temos poder para mudar realidades aonde quer que o Senhor nos coloque, amém? E o que é o ambiente? O ambiente é tudo aquilo que nos envolve, o ambiente é tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Tudo que está ao redor de pessoas, ao redor de coisas, se torna um ambiente, né? Existe ambiente de trabalho, existe ambiente familiar, existe ambiente de igreja, de culto, existe ambiente espiritual. São regiões, são locais que a gente, durante a semana, irmão, a gente passa por tanta coisa, tanto lugar. Você tem noção de quantos estabelecimentos você entra durante a semana? Quantas casas você vai? Quantas pessoas você visita? Quantos lugares? Todos esses lugares são ambientes. E esses ambientes estão propícios a realidades. E nós que entramos e saímos desses lugares também. E o que seria um ambiente de glória, o que a gente vai falar? Ambiente de glória é um lugar onde há paz, é um lugar onde há restauração, um lugar onde há cura, onde há milagre, onde há provisão, onde há livramento, amém? Então, às vezes você tem lugares que são lugares de caos, lugares de morte, lugares de tensão, e aí você tem outros lugares que são lugares de paz, de renovo, né? Eu vi um documentário uma vez de pessoas que foram visitar os campos de concentração onde no Holocausto, né, pessoas foram mortas. Eles entraram e virou um museu. Aí eles entravam em lugares onde era câmara de gás, mas aquele lugar ainda é muito feio, né, frio. Mas diz que eles estavam lá e eles começavam a chorar pelo clima, por aquele ambiente, né? Então a gente tem lugar que está marcado, parece que, não sei se já aconteceu isso com você, de sentir isso. A Bíblia fala que a terra chora o sangue derramado. Então, irmão, nós marcamos o ambiente onde a gente está inserido. E o Senhor levantou a igreja dele, os filhos deles, para mudar o ambiente, amém? Para mudar vidas, para restaurar vidas, para mudar a realidade. E qualquer um pode mudar, pode transformar um ambiente, amém? Eu, você. Nem todo mundo pode gerar um ambiente. Só pode criar, reformar, transformar quem tem autorização para fazê-lo. E a gente vai entender isso mais para frente. Mas qualquer pessoa pode influenciar ou gerar algum tipo de impacto dentro do ambiente, certo? Você não vai chegar na casa de uma pessoa e falar assim: eu não gostei desse quadro aqui, eu acho que ficaria melhor naquela parede. Você vai fazer isso? Não, você não tem autorização para fazer isso. Você respeita porque alguém colocou ali, porque quis colocar ali. Então você está ali como, né, alguém que está na casa de outra pessoa. Mas ainda assim eu posso gerar um impacto no ambiente que eu estou inserido. Por exemplo, eu posso chegar num ambiente que está todo mundo ali e eu passar um perfume que eu gosto demais, mas é aquele perfume forte, sabe? E aí a pessoa chega no ambiente, todo mundo percebe e influencia. Ela não tem autoridade naquele ambiente, mas a presença dela, ela toda perfumada, ela pode mudar o ambiente. Sim ou não? Sim. E aí, de repente, uns começam a coçar o nariz porque tem alergia, tem aquela que dá uma cutucada assim, nossa, né? Então, olha só, a pessoa inconscientemente, nem ela está sentindo o seu perfume, ela chegou no ambiente, ela causou um impacto no ambiente. E ela nem tem nada que ver com quem está ali. E às vezes a pessoa, ela muda o ambiente sem ela querer. Imagina que já aconteceu isso com você. Chegou no lugar, sentou, daqui a pouco subiu um cheiro ruim. Aí você fala: meu Deus, que coisa, né? A primeira coisa, você pensa e desconfia de alguém. Você pensa: não, rapaz, que cheiro ruim, né? Nossa, né? Aí a gente começa assim, né? Aí não passa, né? Aí depois você descobre que você pisou em alguma coisa.
Ou seja, você mudou o ambiente de uma maneira negativa, você nem estava sabendo que foi você que levou sujeira para dentro da casa. Agora traduz isso para qualquer realidade, até espiritual, irmãos. Onde que a gente vai, a gente leva aquilo que a gente carrega. Então, existem ambientes, irmãos, que são transformados pela nossa presença. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Porque a minha presença pode transformar um ambiente de maneira positiva, mas como pode transformar de maneira negativa também. Uma coisa, eu sei dizer para você que a Bíblia me diz que nós somos luz do mundo, amém? E lá em Isaías 60, ele fala assim que o mundo está em trevas, mas a luz do Senhor, ela brilha sobre nós. E onde a gente anda, as pessoas veem a sua luz, e elas vêm em direção à luz que brilha em nós, amém? Então tenha certeza, irmão, que se Jesus Cristo está na sua vida, você vai chegar num lugar, não importa quão treva seja, vai brilhar. E isso vai vai ofuscar quem não está pronto para ela e vai atrair outras pessoas para você. Porque é a luz de Cristo que deve brilhar em nós. Outra coisa que a Bíblia diz, que nós devemos ter o perfume de Cristo. Então vai sim chegar a lugares que você nem quer ser notado, mas o aroma de Cristo, a presença dele em nós, vai chamar a atenção das pessoas. E é assim que funciona na vida do crente. Então o crente, ele incomoda. Onde o crente chega, ou ele gera admiração, ou ele gera atrito, pela simples presença. Amém? Isso vai acontecer se você for um excelente profissional. Porque pessoas vão chegar e vão se sentir ameaçadas pelo seu bom trabalho. Isso vai acontecer se você é uma pessoa bonita. Eu mesmo, irmão, chamo muita atenção. Então, assim, as pessoas olham, né? Quem é bonito sabe o que eu estou falando, né? Aqui a maioria sabe o que eu estou falando. Então, às vezes a beleza incomoda. Às vezes o talento incomoda. Às vezes o chamado incomoda. E a gente precisa entender que a gente pode sim ser impactado pelo ambiente ou a gente pode impactar o ambiente, amém? Por exemplo, a gente tudo junto aqui, irmão, deve causar um impacto nesse bairro aqui, que não é possível, tanto crente junto, gente de Deus, não fazer a diferença no lugar que a gente está inserido, amém? Atos fala dos apóstolos que eles viravam notícia onde que eles chegavam e as pessoas que eram ímpias diziam assim, nossa, até aqui chegaram aqueles que têm transtornado o mundo. Então a nossa presença, ela vai ser notada, amém? Porque através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus será o quê? Conhecida dos principados e potestades, irmão. O crente está bom quando o Satanás colocar o quadrinho da sua foto lá no inferno e falar assim, esse aqui é perigoso. Esse aqui dá trabalho, hein? Quando o teu quadrinho estiver lá no inferno e o teu nome estiver escrito no livro da vida, irmão, pode dormir tranquilo. Que você está num lugar de honra na presença do Senhor, amém? Bom, e vamos trabalhar isso na Bíblia. Então, pessoas que mudaram o ambiente, pessoas aqui na Bíblia que tiveram eu vou falar um poder, né, que não é dele, mas é do Senhor, de mudar realidades. Eu vou citar aqui personagens que você já conhece. Você já ouviu falar de Davi, né? Nós ouvimos falar do rei Davi, o grande conquistador, aquele que foi o melhor de todos, ousado, poderoso, um grande líder. Mas Davi, ainda jovem, irmão, ele era um adorador. E qual era o ambiente que ele foi convidado para estar? A casa de Saul, o palácio. Ele chega no palácio com um ambiente de opressão, um ambiente terrível, e ele chega lá com a sua harpa, com o seu instrumento musical e o seu coração de adorador. Ele muda a realidade, o ambiente que ele estava com a adoração. E você vai perceber que ele chegou e ele primeiro ele incomoda. Porque enquanto ele tocava, diz que Saul lançava lanças sobre ele, tentava acertar, tentava matar, e ele continuou adorando. Mas a adoração mudou a realidade do lugar que ele estava. Agora, ele foi convidado para estar lá, e ele tinha autoridade para fazer isso. Amém? Então, chamaram ele para resolver. Então, lá ele foi usado por Deus de maneira poderosa. Onde havia opressão, agora passa a reinar a paz. Então, eu e você, na presença de Deus, podemos chegar num lugar onde que tem opressão e podemos transformar aquele lugar num lugar de paz. Amém?
Outro camarada aqui é o tal do seu Elias. Ele muda a realidade. Diante do cenário de muitos ali profetas de Baal, de um ambiente de seca, qual ele mesmo tinha sido a voz profética para declarar seca naquele lugar, mas num ambiente de escassez, num ambiente de idolatria, num ambiente de sofrimento, ele se coloca ali e ele é a resposta de Deus e muda uma realidade de uma nação inteira. Ele muda a realidade de famílias, ele transforma a seca em chuva, amém? E eu lembro que quando, há muito tempo, a gente, como missionário no Rio de Janeiro, uma equipe de missionários foram para o Afeganistão. Eles foram para o Afeganistão para ficar lá 2 meses fazendo o evangelismo e tal. Mas o que eu quero destacar para você é que diz que quando eles chegaram lá, começou a chover. Normal. E durante alguns dias chovia todo final de tarde. Normal. E começou a brotar umas flores lindas no meio do deserto. Para nós chuva é normal, irmão. Mas para eles ficaram assim impressionados, porque fazia mais de 100 anos que não chovia naquela região. Choveu e gerou flores no meio do deserto. Aí você vai falar assim, coincidência? Eu entendo que porque filhos de Deus pisaram naquele lugar, os céus se abriram e é um sinal da presença de Deus naquele lugar. Então nós podemos sim mudar a realidade. Outro aqui, que são 2, nós conhecemos a história de Paulo e Silas, que estavam presos. Presos, atados, e com adoração também eles mudaram a realidade daquele lugar. Qual que era a realidade? De prisioneiros e se tornaram pessoas libertas. Então, irmãos, não importa a realidade, se é favorável ou desfavorável. Sim, em Deus nós podemos mudar o ambiente que a gente está. E é isso que o Senhor quer fazer com que a gente entenda. E ninguém melhor do que para mudar a realidade de um lugar do que Jesus Cristo, não é verdade? Jesus Cristo, por onde ele passava, ele transformava pessoas e lugares. Eu quero citar algo aqui, algumas vezes que ele fez isso, para trazer ânimo no seu coração. Porque onde Jesus chegava, ele mudava a realidade daquele ambiente. E hoje Jesus, ele está em mim e ele está em você. Nós somos portadores dessa bênção. Ele mesmo delegou a nós uma responsabilidade e um poder. Ele disse assim, vocês farão coisas maiores do que eu. Ele nos deu poder e autoridade sobre enfermidades, sobre demônios. Só o pastor que tem, irmão, se só eu tivesse poder para fazer isso, eu ia cobrar mesmo. Entendeu? Porque aí eu vou cobrar, porque daí eu vou ter tempo para atender todo mundo. Aí eu não vou conseguir trabalhar, então agora eu preciso ser sustentado, então eu vou cobrar. Mas para meu azar, não foi só para mim, para todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e tem o Espírito Santo, foi-lhe dado poder pelo Espírito Santo para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então nós somos aqueles que carregam a presença dEle. E sim, então às vezes nós temos algo precioso dentro de nós que a gente não usa nos ambientes que a gente está. E uma coisa difícil de ver é crente oprimido. Crente oprimido, você olha o crente, olha, eu estou lá no trabalho, sabe, mas é uma opressão, e é verdade. Mas entenda que nós somos aqueles que vamos mudar a realidade do lugar que a gente está. Então, eu quero citar alguns momentos que Jesus, ele passou por alguns lugares, especificamente casas, e lá ele mudou a realidade do lugar. E nem sempre ele estava de serviço. Davi, quando foi lá na casa de Saul, estava de serviço, ele foi chamado lá para tocar. Jesus só foi no casamento, irmão. Jesus só queria estar lá para celebrar o noivo, para comer de graça, e o casamento lá, irmão, quem casou aqui recentemente, quem lembra do seu casamento, e quem pretende fazer festa de casamento, lá é 7 dias. Você acha difícil fazer um casamento de 4 horas? Imagina 7 dias. E lá estavam eles. Não sei que dia do casamento que era, mas acabou o vinho. E Jesus transformou a água em vinho. Então o Senhor, dentro da nossa casa, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, quando Ele está presente, Ele transforma tristeza em alegria. Ou Ele transforma, de repente, aquilo que
que é incolor e não tem gosto de nada, em algo que tem uma cor forte e tem sabor. Que muitos relacionamentos, às vezes, eles não estão em crise, eles não têm problema. Muitos casais não estão para se separar, mas parece que não tem gosto. É um relacionamento morno, é um relacionamento que só existe por conta dos filhos. É um relacionamento que só existe porque é pobre, porque se cada um tivesse condição de ter a sua casa embora, já tinha se separado há muito tempo. Mas Jesus, quando ele entra nesse contexto, ele faz a transformação. Ele transforma algo que não tem cor e não tem gosto em algo com uma cor intensa e com sabor que envolve. Amém? Então Jesus sim, ele chega e ele muda a realidade. Lá em João, no capítulo 2, nós podemos ler isso. Outra casa que ele foi, na casa de Pedro. Jesus vai na casa de Pedro, está lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 38 e 39, ele vai e cura a sogra de Pedro. Irmãos, às vezes a gente vai na casa de tantas pessoas, e já aconteceu comigo, às vezes eu ir na casa de alguém, fazer uma visita, a pessoa compartilha a situação dela, e aí você se compadece, e aí você vai embora, e depois eu falo assim, rapaz, eu nem orei, eu nem declarei, né? Às vezes a pessoa ela tá enferma, às vezes é uma coisa simples, nós lembramos do nome do remédio, mas nós não lembramos do nome de Jesus. Às vezes nós entregamos o remédio, mas nós não esquecemos que o Senhor nos deu poder para curar a enfermidade. E olha o impacto que tem, irmão, você pode dar o remédio, vai passar, antes de você tomar o remédio, eu quero orar por você, e você vai ser curado, aí você decide a quem você vai dar glória, ao remédio ou a Jesus. Então assim, o Senhor ele nos chama para esse movimento de mudar realidades, que Ele pode fazer isso. Ele transforma um ambiente de enfermidade em um ambiente de cura. E foi assim na casa do discípulo dele, na casa de Pedro, ao qual sua sogra foi curada. Amém? Jesus também foi lá na casa do Jairo. Aí, Jairo. Lucas capítulo 8, lá a partir do versículo 40, 41. Chega na casa de Jairo. Qual que é a realidade? Qual é o ambiente? Ambiente de morte. Irmão, cheiro de morte, a gente sabe o que é isso. Infelizmente, todos nós já fomos no velório, já entramos num lugar onde que tem esse ambiente de morte, né? Eu conheci há muitos anos, uma moça, muito bonita, mas ela era solteira. Por quê? Porque ela trabalhava no necrotério. Ela falou assim, eu não arrumo namorado, porque ela cheirava formol. Porque o negócio é forte. Ela trabalhava o dia inteiro no necrotério. Aí quando ela saía, tomava um banho, fazia as unhas, arrumava o cabelo, tudo. Imagina o que é você sair com alguém cheirando defunto. Não é fácil, né? E eu não sei se ela continuou na profissão. Mas Jesus transformava cheiro de morte em cheiro de vida. Então o Senhor trazia restauração. Ele fez isso na casa de Jairo, restaurou o filho de Jairo e devolveu a vida àquela família. Amém? Ele foi também, ia muito, a gente até falou isso domingo passado, ia muito na casa de Marta e Maria, né? Jesus tinha até uma escova de dente que ficava lá na casa de Lázaro. A escova de dente dele ficava lá, ele frequentava muito a casa de Marta e Maria. E o que Jesus fazia na casa de Marta e Maria? Além de comer, obviamente. O que ele fazia muito lá? Pregava a palavra. E olha só, Jesus, ele transforma o ambiente de pão em ambiente de palavra. Havia alimento que alimentava o corpo, mas na presença de Jesus ele alimentava a alma e o espírito das pessoas também. E havia até briga na família, porque uma queria ficar arrumando e outra queria ficar ouvindo. E aí Jesus fala, mas quem escolheu a melhor parte? A melhor parte é preparar a comida que alimenta o corpo ou preparar a comida que alimenta a alma? E às vezes a gente gasta tanto tempo preparando aquilo que alimenta o nosso corpo e negligencia aquilo que realmente alimenta a nossa alma. Às vezes nós deixamos de estar num culto, de estar num lugar, porque eu preciso fazer janta, porque senão não vai ter o que comer. Irmão, é melhor não ter o que comer na carne do que passar fome na alma, no espírito, né? E o Senhor fala, bem-aventurados os que têm fome. Se você veio com fome, bem-aventurado, mais que feliz ainda, amém? Então Jesus, irmão, no ambiente onde há muita comida, há muita preguiça também. É ou não é verdade? Você come, você fica ali, né, cansado. Então, às vezes, a gente não recebe mais de Deus porque a gente está tão alimentado,
A gente está tão cheio das coisas desse mundo que não tem espaço para receber nada que é de Deus. Esses dias eu ouvi um negócio rapidinho na internet, eu nem posso dar crédito e dizer que acredito que é verdade, porque eu não sei quem é a pessoa, não conheço, mas se identificava lá como um tal, não é bruxo não, alguma coisa assim que não é de Deus. Mas falava assim que, ele fala assim que tinha até um tempo, 1 minuto e não sei quantos segundos, vamos colocar 2 minutos arredondados aqui, que era o tempo que você chega na sua casa, você desconecta com Deus e começa a receber tudo aquilo que é do mundo. Você viu isso? É mais ou menos isso, né? Eu fiquei curioso, falei assim, mas o que é que acontece? Ele falou assim, o crente sai do culto, ele chega em casa, você calcula do portão até ele ligar, pegar o controle remoto e ligar a televisão, quantos minutos vai dar? Nem 2 minutos. E ele chega cheio de Deus, recebeu a palavra, adorou o Senhor, está cheio da presença, ele liga a TV, ele esquece tudo, começa a receber tudo aquilo que a TV está derramando sobre ele. No outro dia não lembra nem o que foi dito na pregação, mas não esquece o filme que ele assistiu. Por quê? Porque a gente enche e alimenta a carne e esquece das coisas de Deus. Então, na casa de Marta e Maria, ele prioriza a palavra do que o alimento. Tanto que quando ele está pregando lá no monte, os discípulos estão preocupados, falam assim, o povo tem que mandar embora o povo para comer. E eles comeram depois de estarem cheios espiritualmente. Amém? Então, onde o Senhor chega, Ele muda a realidade. A gente tem que mudar a realidade da nossa casa. Menos pão e mais palavra. Menos pão da terra e mais pão do céu. Amém? Ele vai também na casa de Zaqueu. Na casa de Zaqueu, irmão, havia fartura. Zaqueu era um homem rico, era um homem próspero, chegou lá, era a melhor comida, o melhor vinho, a melhor cadeira, a melhor mesa, a melhor cama, a melhor tudo. Mas era alguém que estava destinado a ir ao inferno. É alguém que não tinha paz, alguém que não tinha salvação. E apesar da fartura, o Senhor transforma aquele lugar numa realidade de salvação, amém? Às vezes você conhece pessoas, irmão, você chega lá, a pessoa trocou de carro de novo, a pessoa está lá, tá com já está com o iPhone 15, que você está assim, uau, ele já tem. Às vezes ele tem tudo, mas não tem paz na vida dele, não tem salvação, não tem esperança, não tem perspectiva de vida. E aquela famosa frase que a gente conhece, tudo que ele tem é dinheiro, né? Então, nós devemos ter ousadia para pregar o Evangelho, entrar na casa de pessoas poderosas que sejam, e pregar o Evangelho que transforma para a eternidade. Né? E muitas pessoas, elas não acessam essa bênção, porque elas estão já isoladas no seu mundo. Outra casa. Lembra de Emaús? A pastora pregou recentemente aqui na igreja. Quando eles caminhavam com Jesus, o coração deles ardia. Quando eles entraram na casa, no partir do pão, diz que os olhos deles se abriram. Irmão, onde Jesus entra dentro da casa, os olhos se abrem. Onde Jesus ele se manifesta, os nossos olhos se abrem. A gente larga tudo que a gente está fazendo para voltar àquilo que Ele nos chamou. Sabe? Então, quando nossos olhos abrem, às vezes a pessoa ela vem no culto, às vezes ela está em casa ouvindo louvor, ela está ouvindo uma pregação, ela tem uma revelação do Senhor, ela se percebe onde que ela está. Ela fala assim, não era para mim estar aqui. O que você tem que fazer? Larga tudo imediatamente. Tem pessoas assim, irmão, que tem uma experiência com Deus na segunda-feira. Segunda-feira teve uma decepção, ou teve alguma revelação, Deus falou com ela, seja de uma maneira positiva ou negativa, mas ela entendeu, preciso voltar para os caminhos do Senhor. Aí o que ela faz? Cara, só tem culto domingo. Não, espera domingo. Ou você entra na primeira porta aberta que tiver de igreja, não precisa ser na multidão, cai lá dentro chorando, falando assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou então liga para a primeira pessoa que você lembra, liga para o pastor, liga para aquela irmã, e você fala assim, olha, eu preciso mudar de vida. Eu preciso entregar minha vida para o Senhor. Aí a gente faz a agenda. Bom, Deus falou comigo na segunda, pô, domingo eu vou lá. Aí até domingo, irmão, você não lembra. Até domingo já veio a proposta. Até domingo já melhorou. Já passou. Entendeu? Aí não adianta mais. Aproveita no momento, quando seus olhos se abrirem e volta imediatamente. Amém? Acabando aqui esses vários, né? Não dá para a gente trazer tudo. Na casa dos discípulos, Jesus já tinha ressuscitado, os discípulos estavam todos dentro numa casa, num cômodo fechado, trancado por dentro com medo. Jesus aparece no meio deles e sopra sobre eles o Espírito dele, e eles são renovados na fé. Onde o Senhor está, Ele transforma medo em fé. Ele transforma covardia em ousadia. Então,
E esse Jesus está na minha e na sua vida. E Ele está na sua casa, amém? E temos também aqui, quando Ele chega numa região que nem é a dele. A gente está falando de casa de pessoas que convidaram Jesus para estar lá. Mas Ele chegou em Gadara, tinha um endemoniado. E Ele libertou essa pessoa, irmão. A gente vai para lugares que a gente nem queria estar, mas Deus vai nos usar naquele lugar, porque nós somos sal e luz da terra. Né? Eu digo que o crente é igual médico. O médico, ele faz um juramento, irmão, se ele estiver num restaurante, no dia que ele vai pedir a noiva dele em casamento, está tudo preparado, e gasta uma senhora lá com a couve-flor, e ele ia mostrar a aliança para a noiva, ele tem que parar, ele tem que ajudar, porque se morre, ele perde a licença dele, porque ele negligenciou. Agora imagina um crente, irmão, que também da mesma maneira, ele é crente no Senhor, e aí ele está lá numa situação, tem alguém lá, você vai ver que precisa ouvir uma palavra, tem alguém que precisa de uma oração, você fala assim, rapaz, nem estou na escala da diaconia hoje? Não, nós estamos de serviço o tempo todo, irmão. Eu estou na escola, não, hoje é dia de aula, não, você é um filho de Deus de plantão naquele lugar. Entendeu? Então você é pastor dentro da sua casa também, você é obreiro dentro da sua casa também, você é obreiro lá no supermercado, onde a gente está. Bem que tem aqueles crentes que vai cumprimentar a moça do caixa e falar a paz do Senhor, né? Vai no trabalho, está dando a paz do Senhor para os irmãos, né? É normal, tá cheio, né? Então, irmão, tudo se faz novo quando Jesus chega. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E esse renovo constante na nossa vida, amém? Então o ambiente ele pode ser transformado. Agora, o ambiente ele pode ser contagiado ou ele pode ser contaminado. Existe a diferença de contágio e contaminação. Sabia que existe? O contágio, ele tem a ver com você muda o ambiente influenciando pessoas. O contágio exatamente tomar conta de algo. É tomar algo. É contagiar. Por exemplo, alguém começa a rir do nada e de repente começa o quê? Contagiar outras pessoas. Todo mundo começa a rir. Um exemplo. Nem sabe do que está rindo, mas está rindo. Contagiou o ambiente. Você muda o ambiente. E tem a contaminação. Contaminação é aquilo que sofreu uma contaminação, foi infectado, corrompido. O contágio, ele influencia. A contaminação deteriora. Então nós podemos influenciar o ambiente, contagiando o ambiente, e nós podemos contaminar o ambiente, que é trazendo perda, dano e deterioração para o lugar que a gente está. Sabia disso? Tem pessoas e tem lugares que nos contagiam. Já aconteceu que você está num lugar do nada, distraído, está na fila do açougue, lá no lugar, de repente começa a tocar uma musiquinha lá, você está... Aí você nem percebe, irmão, você fala, não, que era uma música lá, né? Que estava lá no... né? Aí você fala assim, ô Deus, né? Me perdoa, Senhor, eu estava distraído. Você foi contagiado pelo ritmo, pela batida, e você se deixou levar. Foi algo ali que você sentiu vontade. É isso que o crente, que a presença de Jesus faz na nossa vida. Ele começa a chegar e a gente começa a nos envolver, de repente a gente começa a ter vontade e deixa de ter vontade. De repente a gente começa a sentir uma necessidade da presença dele. De repente a gente começa a falar assim, cara, isso aqui não tem a ver comigo. Você é contagiado, você não é tomada à força, mas você é levado aos poucos a mudar a sua vida. A contaminação não, ela vem e começa a arrancar pedaços. Ela te tira da presença, ela te move, ela te afasta. Por isso que Jesus lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 15, ele vai dizer assim, advertindo as pessoas, estejam atentos. Marcos 8,15. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Ele está falando aqui que o fermento é algo, irmão, que ele não só toma conta, mas ele muda a propriedade. Ele transforma. Então,
E ele está falando aqui exatamente dos fariseus de Herodes, está falando do sistema religioso e está falando do sistema político. Ele falou assim, fuja dessa contaminação, porque o sistema religioso corrói, e o sistema político da mesma maneira. A gente tem que vigiar em relação a essas coisas. Você tem que vigiar para não ser contaminado dentro da igreja. Você precisa vigiar para você não ser contaminado naquela festa de família. Você precisa cuidar para você não ser contaminado no seu trabalho. Que às vezes você quer fazer parte de grupinhos para tentar agradar um ou outro, mas lá está conspirando contra o patrão, está conspirando contra um contrato que você assinou e uma aliança que você fez quando entrou na empresa. Então a gente tem que ser pelo menos justo e correto e falar, não quero mais trabalhar nesse lugar. Não é assim? Da mesma maneira numa família, às vezes dentro da família, irmão, tem gente corrompendo, contaminando o coração de pessoas. Fuja disso daí, você não faz parte disso. Nós não estamos aqui para contaminar, nós estamos aqui para contagiar, amém? Nós não fazemos parte de panelinha, de grupinho que esteja fora daquilo que o Senhor nos chamou. Então, nós podemos contagiar o ambiente. Está todo mundo desanimado, triste. Aí chega alguém lá e conta uma piada, vamos cantar uma música, vamos fazer um negócio, vai dar tudo certo. Né? Acorda de manhã, esse dia vai ser incrível, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. E até aquele que não acreditava passa a acreditar. Esse contagia. E até aquele outro que é que droga, que coisa, de novo, mais uma vez, não acredito. Essa pessoa, misericórdia. Isso vai corroendo, enchendo o nosso coração. Irmão, tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo aquilo que é de Deus, isso a gente deve pensar, amém? Então tem ambiente que é contagiante. E tem ambiente que é contaminado. Tem ambiente que você chega, você sai até diferente. Tem ambiente que você chega e você sai, parece que está pesado. Isso não pode existir na vida dos filhos de Deus. Nós somos chamados para contagiar. Pedro, o apóstolo, ele foi contagiado pelo relacionamento que ele tinha com Jesus, irmãos, e ele foi transformado. Ele se tornou um evangelista, ele se tornou um pastor, ele se tornou um pescador de homens, porque ele foi contagiado. Judas, apesar de caminhar com Jesus, foi contaminado por Satanás, porque diz que o diabo entrou nele, Satanás entrou nele. Então quem é contagiado por Jesus, dá a sua vida. Aquele que é contaminado pelo diabo, perde a sua vida. Pedro deu a sua vida pelo Senhor. E agora... E diz a tradição da morte de Pedro, né? É Pedro que diz a história que ele foi ser crucificado, e ele falou, não sou digno de ser igual a Jesus, então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, ele deu a vida dele, e Jesus fala assim, rapaz, um dia, agora você está assim, mas quando você estiver mais velho, você vai sofrer pelo meu nome. Então, quem é contagiado por Jesus, dá a sua vida. Quando a gente está contagiado, a gente está num lugar e tem prazer de fazer. Eu tenho prazer de passar da hora, eu tenho prazer mesmo que eu não comi ainda, eu tenho prazer mesmo que ninguém reconheceu o meu valor, eu tenho prazer porque o meu nome não foi citado, porque eu fui contagiado. Agora, quem está contaminado, ele não dá a vida, ele perde a vida. Estou perdendo tempo nesse lugar, não estou ganhando nada com isso, nem lembraram do meu nome, não vou fazer nada, vou fazer de qualquer jeito, o quê? Vou fazer o meu melhor para ninguém ver? Isso é contaminação, deteriora, contágio, traz vida, traz alegria, traz ânimo, amém, gente? Então assim, vamos contagiar, amém? Vamos contagiar, vamos trazer alegria, vamos gerar fé. Mas não está bem, pastor, mas declara que estará. Começa a profetizar, começa a declarar, começa a mudar o ambiente, né? Chega no lugar lá e tal, e hoje? Não tem mistura. Nossa, que pobreza, né? Nossa, está difícil, nossa, Deus nos abandonou. Já chega, não, irmão, hoje é o seguinte, nós vamos comer pouco, porque nós vamos entrar na presença de Deus. Nós vamos orar, que coisa linda, Deus está incentivando a gente a fazer um jejum, olha que coisa de Deus. E assim a gente muda a realidade de ambientes, amém? E antes da gente terminar a introdução, como eu disse para você, só muda se tiver autorização. Eu posso influenciar, mas eu só ponho a mão se eu tiver autorização. É ou não é verdade? E tem lugares, irmão, que realmente existe uma resistência muito grande ao ambiente.
de mudar. Talvez você já sentiu isso na sua casa, talvez você já sentiu isso no seu trabalho, talvez você sentiu isso na escola, talvez você sentiu isso na igreja. Porque todo ambiente existe um governo. Todo ambiente existe ali uma consagração, existe alguém que tem autoridade naquele lugar. E o próprio Jesus, que era todo poderoso, ele foi impedido de mudar ambientes por conta de algumas realidades. Eu vou citar duas aqui. O primeiro lugar aqui que é muito difícil de se mudar a realidade é ambiente de incredulidade. Isso está lá em Mateus capítulo 13, versículo 58. E eu estou falando isso porque, se é o teu caso, em nome de Jesus vai começar a gerar fé agora no seu coração. Porque se você não acredita mais, nem Jesus vai fazer. Se você crê que você não tem jeito, tão menos Jesus ele vai fazer a obra, porque em ambiente de incredulidade ele não age. Mateus 13, 58 diz assim: e Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então, se você quer ver milagre acontecer, você tem que restaurar a tua fé. Você tem que levantar a tua cabeça, tem que animar o seu coração e falar assim: eu creio que o Senhor vai fazer milagre. Porque a gente vai desanimando, a gente vai desistindo, e aí cada dia mais você vai distanciando, aí você fala: Jesus não vai fazer. Não mesmo. Porque onde há incredulidade, não há atuação de milagre. Outro lugar, Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22. Eu vou ler só 2 versículos. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para onde? Para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Lembra desse cego? É aquele que ele abre os olhos, aí ele vê como árvores, não é isso? Aí depois Jesus vai e olha de novo, aí então ele vê perfeitamente. Mas qual que é a realidade aqui que me chama a atenção? Irmão, Jesus, ele fez milagre de tudo quanto é jeito. Eu fico imaginando Jesus fazer milagre assim, né? Já viu, né? Poder para lá, poder para cá. Opa, tocou na minha horda, saiu poder, nem estava esperando. É glória para todo lado, irmão. Agora, por que na vida desse homem, ele teve que tirar o homem do lugar e ainda na primeira não foi? Você já parou para pensar? Eu não posso bater o martelo e dizer que é isso, mas eu posso tentar compreender. Num ambiente, irmão, de religiosidade. O ambiente religioso se questiona tudo, até como Jesus faz as coisas. Porque se talvez estivesse no meio do povoado e juntar aquele monte de gente, faz tempo que esse cego é cego, né? Que tá cuspindo? Cego, dessa vez também não vai não, hein? Talvez o Senhor ele nos tira de lugares de cegueira, de religiosidade, para que nós possamos abrir os nossos olhos. E olha que ele teve que fazer 2 vezes que o negócio estava bravo, hein? Talvez Jesus falou: não, rapaz, eu devia ter ido mais longe. E eu não sei se é por isso, mas eu fico imaginando que nesse ambiente religioso, nesse ambiente onde as pessoas ficam cuidando da vida dos outros, julgando e pedindo o Senhor de atuar, irmão. Irmão, se Deus ele quiser curar aqui com uma oração, ele cura. Se ele quiser curar no meio do louvor, ele cura. Se o Senhor falar para mim assim: pastor, dá um mortal aí, enquanto você estiver no alto eu curo, irmão, ele faz o que ele quiser. Mortal eu acho difícil eu dar, mas ele faz. Então, às vezes, as coisas estão acontecendo, Jesus está trabalhando, tem gente assim: desse jeito eu não sei se funciona não. Esse aí nem diploma ele tem. Se fosse eu, faria diferente. Jesus, ele faz o jeito que ele quiser, ele cuspiu na terra, tacou nos olhos do cara e curou. Então, irmão, ambiente de incredulidade e ambiente de religiosidade são lugares onde tem dificuldade, o próprio Jesus tem dificuldade de manifestar seus milagres. Então, assim, creia, ele é poderoso para fazer. E creia que ele é poderoso para fazer do jeito que ele quiser. Amém? Você pode dormir e acordar curado. É ele que faz do jeito que ele faz, e quem somos nós para dizer?
Então, às vezes, para se cumprir a vontade de Deus na nossa vida, Ele nos tira de lugares, nos tira de pessoas, longe dos olhos dessa pessoa. E sempre vai ter alguém que vai assim, nossa, faz tempo que eu não te vejo, né? Você está diferente? É porque Deus está movendo, Deus está trabalhando. Amém? Não questione. E pessoas, irmãos, que vivem questionando os métodos é porque não se importa com as pessoas. Sabia disso? Eu vou fazer você sentir isso. Se é um pai que tem um filho que está morrendo, e se falar para você que se você correr ali e tomar um banho na lagoa, seu filho vai ser curado, você vai ou não vai? Se teu filho está morrendo e fala assim, ó, vem de sua casa e dá para mim, você dá ou não dá? Então, que um pai que ama, uma mãe que ama, vai fazer de tudo. Agora vai ter aquele que não é o pai, não é a mãe, vai falar assim, pai, eu não vendia não. Ele nem sabe se vai dar certo. Então, o religioso, ele fica medindo até os passos de Jesus. Mas nós não somos religiosos, amém? E para a gente partir para o fim aqui, nós vamos participar da mesa do Senhor. É importante a gente criar ambiente. É importante. A gente não pode fazer a coisa de qualquer jeito. Você recebe alguém na sua casa de qualquer jeito? Você tem que preparar um ambiente. Quando chega a gente sem avisar na nossa casa, corre. Qual é o primeiro lugar que a gente corre, irmão? Fala aí. O banheiro. Para tirar as coisas de pendurado. Né? Você fala, vai um para a cozinha, vai outro para o banheiro, vai, não é assim? Junta lá os cocô do cachorro, tá chegando gente. Então a gente sai da correria para limpar o ambiente, para preparar, porque está chegando alguém. Olha só que interessante. Deus não colocou você e eu em qualquer lugar. Quando Ele criou o homem, Ele preparou um lugar, Ele preparou um ambiente chamado Éden, Ele preparou um jardim. Quando o homem chegou, já tinha sombra, já tinha fruto, já tinha animal, já tinha tudo. E Deus colocou o homem naquele lugar, porque Ele preparou um ambiente para relacionamento. Deus preparou um ambiente e colocou o homem, porque Ele queria se encontrar com o homem. Então o homem não podia reclamar que não tinha tempo, não podia reclamar que tinha que trabalhar porque tinha isso, embora ele trabalhava no Éden. Mas tinha todas as condições para quando chegar às 6 horas da tarde ter um encontro com Deus. E muitas vezes nós não preparamos um ambiente para se encontrar com Deus. Nós não organizamos a nossa agenda para ter um encontro com Deus. Irmão, eu não falto do trabalho, eu não falto da minha consulta no médico, eu não falto do dia do meu parto, mas ter encontro com Jesus e sair, dependendo do dia, dá, dependendo do dia, não dá. Então prepare um ambiente para encontrar e ter relacionamento com Jesus. Sendo na igreja, sendo na sua casa, qual é o ambiente que você tem preparado para encontrar com Deus? Um outro lugar que o Senhor preparou, o tabernáculo, era uma casa, era um lugar onde era um ambiente de culto, era um lugar de adoração, era um lugar que para entrar lá tinha que lavar as mãos, é um lugar onde que entrar tinha que ter sacrifício, para entrar tinha que ter tudo processo, irmão. A gente confunde aquela palavra, agora vocês têm ousadia para entrar no Santo dos Santos com o rosto descoberto. Aí a gente, então tá liberado, tá de qualquer jeito, não é assim não. Ainda temos que ter reverência para estar na presença do Senhor. Ainda é importante você preparar a tua oferta para chegar diante do Senhor. Eu não posso chegar diante do Senhor de mãos vazias. Aí eu chego de qualquer jeito na presença do Senhor. Ele vai te receber, querido. Ele não vai rejeitar, mas ele não vai ser honrado como ele deveria. Então preparou um ambiente de culto. Lembra da mulher samaritana? Ele preparou um ambiente de salvação. Ele afastou aqueles que iam ficar questionando, mandou os discípulos ir comprar comida, ele ficou a sós com aquela mulher ali, ele deu uma palavra de salvação, de restauração. Ele falou de coisas íntimas e só falou porque ele estava sozinho com ela. Irmão, se você vai tratar certos assuntos, trata só com quem é para ser tratado, não precisa ter testemunha não. Você está entendendo? Quando é para se falar da vida dos outros, fala quem tem que ser dito. Mas Jesus ele tratou de questões íntimas e particulares com aquela mulher e tocou o coração a ponto que ela entregou a vida dela e creu. Amém? O outro ambiente é esse aqui, ó. Ambiente de ceia. É um ambiente de comunhão e de aliança. Amém? E precisamos criar ambientes de glória. Eu quero citar só 3 ambientes aqui, rapidamente.
Primeiro ambiente de glória que eu quero citar aqui é a igreja. A igreja é um ambiente onde a glória de Deus se manifesta, sim ou não? Esse lugar tem que ser preparado. Nós não vamos apresentar qualquer coisa para o Senhor. Quando nós chegarmos aqui para cultuar o Senhor, esse lugar tem que estar limpo. Esse lugar tem que estar cheiroso. Esse lugar que tem que estar organizado. Tem que ter alguém com um sorriso estampado representando Jesus, dizendo: eu estou feliz porque você veio. Esse lugar tem que ter um som agradável para que as pessoas estejam aqui e entendam o que Jesus estava falando. Para que chegue essa mensagem de maneira que isso toque o coração das pessoas. O repertório do grupo de louvor tem que estar de acordo com aquilo com que Deus quer falar e fazer no meio da igreja. Não aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Eu não estou aqui para ouvir música. Para ouvir música tem Spotify. Para ouvir música você tem rádio no seu carro. Aqui nós estamos para oferecer ao Senhor adoração. Então nós não viemos aqui para ouvir o que a gente gosta. A gente vem aqui para oferecer aquilo que Deus ele quer receber. Então a igreja, ela é um ambiente que tem que ser preparado para que a glória de Deus se manifeste. E a gente fala, mas gastar dinheiro com som é preparar um ambiente. Vai no teatro assistir uma peça de teatro, que é a peça. O microfone do cara está... Acontece? Não, porque às vezes o mundo prepara melhores ambientes do que a gente. Então, eu estou falando fisicamente, tá? E espiritualmente. Por isso que a dinâmica da igreja é importante. É você estar aqui e saber que o teu filho está recebendo o melhor naquele lugar. Que seu filho tem a condição de ter a concentração e a palavra de Deus ser ministrada na vida dele. Não é jogar a criança no depósito, não, para ele ficar lá distraído, para não encher nossa paciência quando a gente está adorando, não. Eles têm que estar sendo ministrados igual ou mais do que a gente naquele lugar. Então nós precisamos preparar um ambiente para que eles sejam ministrados. Amém? Então, o ambiente, irmãos, que nós devemos preparar é a igreja. Se eu vou receber alguém para aconselhar, não posso receber sentado num canto, no chão, na parede, tudo sujo, levanto ali, não. Receba com qualidade. Você vai chegar numa mesa de cirurgia no hospital, está tudo preparado, as luvas estão postas, os medicamentos estão organizados, para que tudo aconteça bem. E às vezes as coisas não acontecem bem na nossa vida por conta da nossa desorganização e da nossa falta de excelência. Se você vai cozinhar e se você não vê com antecedência, se você tem todos os ingredientes, quando o negócio estiver colocando no forno, você fala assim, rapaz, faltou o coentro, faltou o leite agora. Ah, faz com água mesmo, não é, eu acho que é igual. E aí a gente está oferecendo coisas de má qualidade. Sim ou não? Então por isso eu quero convidar você, igreja, a oferecer o nosso melhor nesse lugar. A gente fazer de coração sabendo que a gente está preparando o ambiente. Assim como Deus preparou o Éden para colocar o homem, Jesus preparou ali um espaço para conversar com a mulher samaritana. O Senhor criou um lugar de culto para que o nome dele fosse engrandecido. Todo lugar, irmão, tem que ser preparado para que a glória de Deus possa se manifestar. O outro lugar é a sua casa. A sua casa é um lugar, é um ambiente de glória, amém? É interessante que a nossa casa tem vários ambientes e cada ambiente tem uma função. Né? A sala é para dormir, o quarto é para dormir, a sala é para ter convivência. Embora, pergunto para você, a sua cozinha é um lugar de comunhão? A sua sala é um lugar de relacionamento? O seu quarto é um lugar de intimidade? E às vezes, se a gente for olhar para dentro da nossa própria casa, a gente vai perceber que os próprios ambientes não têm eles têm uma função, mas a gente não usa para a função a qual eles foram chamados. Você vai na casa de rico, irmão, tem 5 salas. Já viu isso? Quem já viu? Quem já ficou? E às vezes eu fico olhando na casa de rico, não sei para quê, né? Já viu isso? Casa de 40 milhões, eu fico lá assistindo. Oh. Aí eu fico pensando, rapaz, mas para que tanto sofá? E não tem televisão. Até tem, a TV está no quarto, sei lá onde está a TV dos caras lá, às vezes sai da terra, desce da parede, assim, não sei. Mas eu fico pensando, porque recebe muito amigo, faz festa, recebe gente e tal. Eu entendo, irmão, que a nossa casa é um lugar de distração, um lugar de tanta coisa, mesmo lugar de comunhão, de relacionamento. Né? Ainda mais nos dias de hoje, cada um enfiado no quarto, cada um com a cara no celular. Tá na sala com a cara no celular, tá na cozinha com a cara no celular, tá na cozinha, tá na sala de jantar com a cara no celular, tá no vaso com a cara no celular.
Nem olhar mais as coisas que você faz, você olha. Porque antigamente olhava, né? Antigamente algumas coisas a gente fazia, despedia, né? Hoje não olha mais, tá no celular. Parece engraçado, mas eu ouvi uma vez do médico que a gente tem que ficar olhando o xixi. E tem uma tabela, a cor. Você já viu essa tabela? Dependendo da cor, como é que está a sua saúde. Rapaz, eu devia estar morto já, porque, né? Se tiver escuro é porque está desidratado, se tiver claro está bebendo água demais. Aí imagina, vão imprimir e colocar na parede do vaso lá a cor. Não, mas a gente nem presta atenção mais na nossa saúde, na nossa vida, no nosso cônjuge, porque a gente está tomado por essas coisas. Irmãos, a nossa casa é um lugar de relacionamento, amém? Irmão, tem que limpar a sua casa. Não é só onde o santo passa, não. Tem que limpar debaixo das coisas. A limpeza da sua casa reflete muito a sua espiritualidade, sabia? Tem nada a ver com a tua vida. E pode ter certeza que se eu for na sua casa, não vou ficar olhando. Depende, né? Que tem coisa que não tem como a gente não ver. Mas, irmão, a gente tem que ter, independente, como, né? Minha mãe falava, pobre, mas tem que ser limpinho, né? Você acha que esse ambiente influencia na nossa espiritualidade ou não? Que tipo de conversa? Que tipo de música? Que tipo de... Existe mesa posta? Existe um ambiente preparado para comunhão, para relacionamento? Já recebeu o seu marido com uma mesa posta? Já recebeu a sua esposa com uma louça lavada? Já preparou um ambiente para alguma coisa? Então, isso, irmão, a gente não nasce com essas vontades. Isso é coisa que a gente tem que ter consciência que nós somos responsáveis para transformar o ambiente. Tenho certeza, se os dois trabalham, o marido chegar um pouquinho mais cedo, ele limpar toda a casa, a hora que a mulher chegar, se o ambiente não vai ser maravilhoso do lar. Né? Não tem aquela tensão, aquela coisa, isso tudo se eu morrer, eu quero ver o que vai acontecer com vocês, aquela coisa, desespero. Né? Então, e eu não estou falando nada de espiritual, estou falando de coisa do dia a dia, mudar a realidade da nossa casa. Lá na empresa, lá tem um copo, tem um cantinho do café. Toma o café e deixa a xícara suja lá. Lava, irmão, lava até o que não é seu. Né? Faz a lei, demonstra que você é luz, que você é diferente. A vingança vem do Senhor, não é nossa. Né? Por isso que a gente tem que ser crente melhor, tem que ser crente mais... As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, essa pessoa é diferente. Por quê? Porque tem luz, porque tem paz, porque tem Deus na vida dela. E dessa maneira nós vamos mudar o ambiente. Nós vamos mudar a realidade. Fácil ou não? Difícil. Então, o primeiro ambiente é a igreja, o segundo ambiente é a casa, e o terceiro ambiente, para encerrar, é você. Nós também somos um ambiente. Sabia disso? Também nós somos um lugar de habitação. Nós somos um lugar de relacionamento. Nós somos um lugar onde o Senhor ele vem, onde o Senhor está, onde o Senhor habita. Nós somos um lugar que devemos apresentar, nós cantamos aqui, né? Eu preparo a casa, eu arrumo a mesa, né? Então, uma coisa, amor, quando você está lá no mundão, você está lá no mundão, entregou sua vida para Jesus, você vem todo cheio de carrapicho, largado, pecado, vício e tal, se joga nos pés de Jesus, ele te pega, ele limpa, ele toca suas vestes, ele muda o seu nome, ele coloca um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, coisa linda! Já faz 10 anos, irmão, que você tomou esse banho aí. Já fazem 5 anos que você entregou a vida para Jesus. Já fazem 30 anos, você está nessa ainda? Agora não, irmão. Agora a gente já aprendeu a tomar banho, a gente já aprendeu a se lavar, a gente aprendeu a se arrepender, a gente aprendeu a se colocar diante do Senhor. E não dá para aceitar mais filho de Deus chegando igual um porco em casa. Tem que cuidar da sua vida, cuidar do seu espírito, cuidar da sua alma, cuidar do seu corpo, cuidar de tudo. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação da presença de Deus. A nossa vida é um lugar de convívio, um lugar da presença. Amém?